Oi gente, eu sou a Ana do Entre Filhos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras do mês de dezembro. Gente, o último mês de 2022 foi um mês bem movimentado, bem agitado, muitas coisas acontecendo, mas mesmo assim eu consegui ler todos os livros que eu me propus na TBR que eu montei, com exceção daqueles 3 livros extras que eu tinha colocado se caso, sobrasse um tempinho aí no mês. Mas a gente sabe, né? Mês de dezembro, com as festas, ainda esse ano teve a Copa do Mundo, tive outros compromissos no mês também, então não consegui, é mais difícil mesmo, né, ler tantos assim, então eu não consegui ler esses extras, mas os outros da TBR, a lista principal ali, eu consegui ler todos. Então já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreva no canal caso estiverem chegando por aqui agora e bora conferir quais foram esses livros. A maioria deles, acredito, que tenha já vídeo, algum vídeo aqui do mês passado em que eu comento sobre essa leitura, ou algum vlog, ou aquelas maratonas, né, os desafios de leitura. Então, os que tiverem, eu aviso vocês, porque lá eu comento mais, assim, bem detalhadamente sobre o que eu achei. Acho que compensa bastante assistir aqueles vídeos para vocês saberem um pouco mais detalhado sobre o livro. O primeiro que eu li, que na verdade foi uma leitura que eu comecei no mês de novembro e terminei no mês de dezembro, foi o primeiro, foi Anne de Wind Populars, que é o 4º volume da série de Anne. Aqui a Anne já é adulta e não vou meter muito a história por ser uma continuação. Seriam muitos spoilers se eu entrasse muito na história, mas o que eu posso falar é que aqui o livro ele é contado de uma maneira diferente dos outros, porque aqui é contado através de cartas que a Anne escreve para outro personagem. Então eu não curti tanto quanto os outros, eu achei um pouco cansativo. Aqui muitas coisas aconteceram com outros personagens secundários que surgiam aí no decorrer da história, e foi muito repetitivo, eu achei. A Anne, ela sabia de algo que acontecia com alguém e ela já pensava em alguma coisa para ajudar a solucionar a questão, o problema ali daquela pessoa, e ela ajudava. E isso ia se repetindo, vários personagens com alguma questão e a Anne ia lá querer ajudar e ela contando isso nas cartas. Então eu achei muito repetitivo e um pouco cansativo em algumas partes. Não foi o melhor livro da Anne, na minha opinião. Eu prefiro mesmo os outros 3 do que esse 4º aqui. Mas fiquei contente que li e que vou dar sequência à série. Eu tinha meio que empacado aí, né? Fazia tempo que eu não li um livro da Anne. Finalmente li o 4º e agora posso partir para o próximo, que lerei esse ano, se Deus quiser. Um livro da Tag, esse daqui da Tag Inéditos de novembro, que eu li durante o mês de dezembro, foi O Mistério de Henry Peake, do autor David Fuenquinos. Esse livro aqui ele já estava em pré-venda, viu, gente, em dezembro, então eu vou verificar depois, mas eu vou deixar o link aqui, como eu sempre deixo, de todos os livros que eu comento nos vídeos, eu vou deixar aqui embaixo, se já tiver lançado também, senão eu deixo como pré-venda, como eu fiz no outro vídeo. Eu fiz essa leitura durante uma maratona de 10 horas seguidas, quer dizer, quem assistiu sabe que foi uma tentativa, né? Que na verdade eu não consegui, mas que vou fazer diferente em breve, vou fazer mais uma tentativa. Mas enfim, nesse vídeo eu li esse livro e conto bastante para vocês a respeito dele. Então eu vou deixar o link nos cards para vocês conferirem depois. Então não vou falar muito a respeito da história, mas vou falar que aqui a gente tem um livro sendo encontrado numa biblioteca dos esquecidos,
que nunca foi publicado e que de repente uma editora se encanta pela história e quer publicar e corre atrás de pessoas parentes desse autor, do Henry Pick, para saber mais a respeito dele, mais a respeito do livro, enfim. E aí ela descobre que ele não é autor, que ele nunca tinha escrito nada e que seria improvável que ele tivesse escrito aquele livro, e é uma surpresa para todos. E aí a história gira em torno do mistério deste livro que foi encontrado nessa parte da Biblioteca dos Esquecidos. Gente, como vocês vão ver lá na maratona, eu tava achando bem cansativo, assim, a ponto de não estar gostando da história. No começo eu tava intrigada, né? Eu tava curiosa pra saber. Depois chegou no meio, o autor começou a colocar umas coisas que eu tava achando desnecessário, tava ficando cansativo. Só que encerrou de uma forma assim que, nossa, chave de ouro, gente. Foi assim, o final me conquistou. Esse livro aqui me conquistou pelo final. O final foi muito bom. Então, recomendo que vocês leiam e que permaneçam aí na leitura até o final, porque vale a pena chegar naquele final. Mas assistam ao vídeo de maratona para ficarem sabendo um pouco mais sobre o que eu achei dele. Outro livro que eu li durante essa maratona de 10 horas foi Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Vou deixar a capa passando na tela, porque eu não tenho a edição física dele. Mas, gente, esse livro, também comentei muito a respeito dele naquele vídeo, mas eu posso adiantar que eu gostei muito, criei várias teorias, algumas bem mirabolantes, mas é uma história, é uma ficção científica. Surpreendentemente, eu lendo ficção científica, porque vocês sabem, se vocês me seguem há um tempo aí, vocês sabem que eu não sou de ler muito esse gênero, mas gostei. Aos poucos estou adicionando aí o gênero às minhas leituras. Vai envolver viagem no tempo, vai falar muito sobre escravidão. É o tema central aqui do livro. Tem muito sobre escravidão, porque a personagem ela volta para um período em que havia escravidão ainda. E essa protagonista, ela é uma mulher negra, então ela volta para essa época e ela passa por momentos bem delicados. A gente vê situações bem difíceis, então já fica ciente de que vai encontrar pela frente nessa leitura cenas pesadas e não muito fáceis de ler, mas que são importantes, acredito, né, no meu ponto de vista, porque fizeram parte da nossa história. Então, eu acho interessante ler, mesmo que seja bem doloroso, sabe? Algumas cenas são bem dolorosas mesmo. A gente pensar que aquilo aconteceu de verdade, não a parte da personagem. Lógico que a história é fictícia, mas pensar que isso aconteceu com outras pessoas na realidade, assim, do que muita coisa que a autora colocou ali dos escravos. Mas achei super interessante, gente, a história. Gostei muito da escrita da autora. Pretendo ler outros livros dela. Ainda não sei qual que vai ser o meu próximo, mas vou dar uma pesquisada. Se você tiver algum em mente, se você tiver lido algum dela que tenha gostado, me indica aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E vão assistir o vídeo para saber mais sobre as minhas teorias que eu fui criando e a opinião final, um pouco mais sobre a história. E é um livro que eu recomendo bastante para vocês lerem. O livro para o meu projeto do Harlan Coben foi A Grande Ilusão. E, gente, que livro! 5 estrelas. E, assim, adorei essa história. Gente, foi muito surpreendente para mim. Eu não cheguei a imaginar nem próximo disso. E, assim, uma coisa diferente nesse livro aqui dos outros do autor é que esse daqui eu acho que foi o único livro do autor que me fez chorar. Eu me emocionei no finalzinho. Tem a cena final, assim, é bem emocionante. Mas o mistério é muito bom. Aqui a gente tem uma personagem que... O primeiro capítulo é o enterro do marido dela.
E aí, quando ela volta para casa, uma amiga dá de presente um porta-retratos com uma câmera para ela esconder na sala dela, porque ela tem uma filha pequena e tem uma babá que cuida da filha. E agora que o marido morreu, ela sai para trabalhar e essa filha vai ficar mais tempo na companhia dessa babá, né? E aí ela vai poder ficar de olho no que a babá faz dentro de casa. Só que num dia que ela vai verificar o vídeo dessa câmera, ela vê um homem na sua sala, a princípio de costas, depois ele vira de frente, e ela começa a pensar que essa pessoa se parece muito com o marido dela, mas não pode ser, o marido dela não está vivo. Então ela começa a ir atrás dos parentes dele, atrás dessa babá, para descobrir quem é aquela pessoa que foi na casa dela, quem é esse homem. E aí ela começa a descobrir segredos a respeito da família do marido, ela começa a descobrir coisas a respeito da sua irmã, que também tinha sido assassinada há pouco tempo. Enfim, gente, o enredo desse livro é muito bom. Tem muitas reviravoltas e o final, para mim, é muito surpreendente e emocionante, porque o finalzinho, assim, a última cena, acontece algo que não é típico dos livros do autor. Então, recomendo a leitura desse daqui. O livro da leitura coletiva do mês de dezembro do meu grupo, do Clube Entre Suspenses, agora com nome, foi O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell. Isso aqui é um romance gótico com terror paranormal, que eu achei a história bem interessante. Ele tem um final um tanto aberto, que você pode enxergar de um jeito e uma pessoa pode enxergar de outro. A autora deixou essa questão em aberto mesmo. Então, a gente fica sem saber quem é que tá certo ou não. Mas aqui a gente tem uma personagem que acabou de perder o marido, também assim como no outro, né? Foi coincidência. A personagem acabou de perder o marido e ela se muda para a casa da família do marido, dos parentes do marido. E lá começam a acontecer algumas coisas que ela começa a ficar em dúvida se aquilo está acontecendo de fato ou se é obra da cabeça dela, tudo não passa de ilusão pela dor que ela está sentindo, pelo momento de luto, se ela está imaginando as coisas. E a gente fica nessa questão também, nesse mistério. O que será que está acontecendo ali? Será que ela está imaginando? Será que as pessoas que estão ao redor dela estão sendo verdadeiras? E a narrativa ela é feita em 3 épocas diferentes. Pela personagem principal, tem a época em que ela está na casa, tem a época em que ela conta a história, que é o presente, em que ela está internada numa clínica, e tem a parte de uma parente do marido que conta o que aconteceu anos e anos atrás e que vai ter relação com tudo que acontece ali na casa, ou assim a gente imagina. Então, gente, é um livro que eu recomendo a leitura, mas que vocês tenham consciência de que vai ter esse final aberto e que você vai tirar suas próprias conclusões. Aliás, é um livro muito bom para se ler em grupo, porque cada um expõe a sua opinião sobre o que acha que aconteceu mesmo. Teve um detalhe aqui na história que foi de explodir a nossa mente. Todo mundo ficou chocado com uma questão aqui, que a gente não conseguiu enxergar isso, depois a gente descobriu. Então eu gostei, foi um livro bom, mas que eu achei que poderia ser um pouquinho melhor, sabe? Mas recomendo, indico para vocês fazerem essa leitura. O livro de lançamento que eu li em dezembro foi As Garotas que Eu Fui, da autora Tess Sharp. Vocês que escolheram esse livro numa enquete lá nos stories do Instagram. Se vocês não me seguem por lá, é @entrefinoscalhamaços, assim como o nome do canal. E eu gostei que esse livro tinha ganhado a enquete, porque ele vai ter uma adaptação na Netflix, que eu tô bem curiosa em assistir, para ver a atriz Millie Bobby Brown atuando como a protagonista aqui. Aqui a gente tem uma personagem adolescente
Na verdade, ela fala que ela é quase adulta, então ela tá ali beirando os 18 anos. Ela é filha de uma grande golpista, então ela passou a maior parte da sua infância assistindo os golpes da sua mãe e fazendo parte dos golpes também. Ela incluía a filha nos golpes que ela dava, até que a própria filha arma um golpe contra a mãe e um namorado da mãe. A filha não gostava desse namorado e ela acabou fazendo um golpe nos dois e conseguiu fugir. E depois disso ela tenta viver uma vida normal. Até que um dia, com dois amigos, o ex-namorado e a atual namorada, eles estão numa fila de um banco e acontece um assalto. E aí a maior parte do livro vai se passar nesse momento do assalto, no que eles vão, no que vai acontecer ali dentro do banco. E em paralelo a isso, a protagonista conta pra gente um pouco sobre a sua infância, como é que foi, como foram os golpes da sua mãe e como isso mexeu com a cabeça dela. Ela ficou todo o tempo se comparando, porque ela acabou sendo várias garotas, por isso que o nome do livro foi As Garotas que Eu Fui. Ela acabou sendo várias, porque cada golpe da mãe ela era uma diferente. E ela fica o livro inteiro pensando como que fulana agiria, como que ciclana agiria. Então, eu achei a proposta do livro muito boa. Foi um livro bom, mas eu achei algumas coisas um pouco forçadas. Pela protagonista ser jovem e a autora colocar algumas coisas que ela fez quando era ainda mais nova. Eu achei que acabou ficando um pouco forçado pela idade da protagonista. Mas não deixo de indicar para vocês a leitura, ainda mais porque vai ter adaptação. Se vocês forem assim como eu, que gosta de ler antes de assistir a adaptação, então vale muito a pena. E assistam ao meu vlog para ficarem mais por dentro sobre a minha opinião a respeito do livro. Vou deixar então linkado nos cards. E a última leitura do ano que eu fiz foi A Escolha dos Três, que é o segundo volume da série da Torre Negra. Eu tenho na versão digital, então vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. E, gente, assim como eu falei num vídeo do projeto do King para esse ano, eu tinha achado que esse livro, porque ele começou de um jeito assim, mais ou menos, sabe? Eu falei, vai ser que nem o anterior, o Pistoleiro, que eu não curti. O primeiro volume eu achei muito confuso, eu saí daquela leitura assim, mais confusa do que entrei, entendendo menos coisa do que quando eu iniciei a leitura. E aí, quando eu comecei a ler o segundo livro, eu achei que seria da mesma forma, então começou cansativo, comecei não curtindo o livro, porém, depois ele foi ficando melhor, foi explicando algumas coisas, diferente do primeiro para mim. No primeiro livro, o Homem de Preto, que é o vilão, né, aí da série, ele pede para o pistoleiro escolher 3 cartas, e as 3 cartas que ele tira são essas 3 escolhas que ele precisa fazer nesse segundo volume. Então, apesar de que tem sim uma repetição, né, no decorrer da história, tem um momento assim meio monótono em que as coisas parecem que vão só se repetindo e não vai acontecendo nada demais. Porém, eu achei que foi muito mais esclarecedor do que o primeiro. Foi muito melhor. Não foi um grande livro, mas foi bem melhor do que o primeiro. E eu tenho expectativas de que o terceiro e os próximos, né? Agora, eu sempre me confundo se são 8 livros na série, mas tenho expectativas de que cada livro que passa vai se tornando melhor, porque vai explicando um pouco mais a respeito aí desse mistério que é acerca a Torre Negra, né? Que tudo tá levando a tal Torre Negra. Então eu acho que as coisas vão se esclarecendo cada vez mais. E esse foi o último livro que eu li no ano de 2022. Eu então consegui ler 7 livros no mês de dezembro. Foi um número muito bom por ter sido no mês de dezembro, eu achei. Achei que foi produtivo até. Mas assistam aos outros vídeos que eu deixei linkado para vocês saberem um pouco mais sobre os livros.
e as minhas experiências de leitura em cada um deles. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, caso estejam chegando por aqui agora. E deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se a opinião de vocês bateu com a minha, se foi diferente. Deixa aqui que eu adoro ler e conversar com vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo.